Começou a live, Gabi. A Gabriela tá ali tentando. Começou! É. Bom, a gente agora tem que esperar um pouco o pessoal entrar. Pra gente falar de iluminação, né? O pessoal ficou pedindo, né, lá no grupo de WhatsApp da gente, que a gente dá umas dicas lá. Não tô conseguindo liberar o grupo todo dia. Será que tá entrando gente que tá lá no grupo? Se tiver gente lá que tá no grupo, levanta a mão, dá um oi aí. Fala pra gente. Pra gente, eu quero saber quem tá lá no grupo. Porque eu e o Gabriel, a gente não tá dando conta. Na semana da live, a gente ficou em função da... Foi. Na semana de live. Aí a gente conseguia responder toda hora. Só que agora, gente, tá A quarentena mudou. Realmente tá assim, gente. Todo mundo tá olhando os probleminhas em casa e tá querendo fazer alguma mudança, alguma coisa assim, porque aqui pra gente tá uma correria no escritório. Ó, tô vendo que tem gente, tô vendo uns eu aí. Eu já conheço um monte de gente. Já gravei a carinha de vocês todos. Eu sei que vocês estão lá no grupo, vejo que vocês interagem com a gente. E aí pediram, né, pra falar sobre iluminação. Aí eu até separei alguns projetos nossos pra gente comentar. Porque iluminação é bem complicado. Eu quero me especializar em iluminação, mas falta tempo, a preguiça bate, eu acabo não fazendo. E a gente acaba aprendendo realmente vendo todo dia. Um lugar que a gente aprende muito de iluminação, aquela iluminação bonita, sabe? Dramática, em mostra de decoração, né, Gabi? É verdade. E a iluminação, ela parece não, ela vem realmente para destacar o mobiliário, às vezes uma textura, né? Alguma coisa que você tem em alguma parede, um quadro, realmente. Mas assim, às vezes o ambiente está vazio, Sem no final móvel da obra, sem móvel nenhum, mas você vê a iluminação toda finalizada, é outra coisa. Fica super bonito. A gente raramente vê os testes de luz, porque normalmente são casas, apartamentos, e aí é à noite. À noite a gente não vai na casa do cliente, né? Então eu acabo não vendo como fica. A gente só vê realmente funcionando quando chega a parte de tirar fotos, né? E mesmo assim de dia, né? Mas já percebe a mudança que dá. Sim. A gente sabe, porque a gente já sabe quanto de luminosidade tem aquela luminária, a lâmpada, então a gente já vai direcionando tudo. Tem uma parte que são cálculos luminotécnicos. A gente realmente calcula a quantidade e a intensidade da luz, dá um trabalhinho, tem alguns programas que auxiliam nisso, e tem vários especialistas em fazer cálculos de luz. Eu acho que é legal isso para espaços comerciais, lojas, então assim, ter aquele cálculo exato, porque aí é algo bem sério para esses espaços. Agora para casa a gente consegue fazer realmente tentando valorizar o mobiliário da casa. A Gabriela mesmo falou, às vezes tem uma parede diferente, um quadro, né? Então é legal a gente ter uma iluminação com um destaque para poder chamar, né, a atenção do ambiente. Tem lâmpadas que fazem um efeito maravilhoso. Gabriela, se deixar ela, a casa dela seria iluminada tudo de lâmpada AR. É tão bonito, né? A gente não tem usado muito. Esses dias eu até comentei com o Manuel que a gente tem que colocar mais nos projetos. Porque é totalmente diferente. A gente, às vezes, falando assim, lâmpada é tudo igual, dá tudo o mesmo efeito, mas muda tudo, gente. Sim. Gente, vocês podem ir perguntando, tá? A Gabriela tá aqui com o telefone, ela vai olhar se alguém fez perguntas para poder a gente responder. Agora vou falar um pouquinho de luminária. Uma coisa que perguntaram lá no grupo foi sobre lustre, pendente. Cada lugar vai ter um nome, as pessoas vão falar de uma forma. Em salas de jantar, eu procuro trabalhar uma luminária em cima da mesa de jantar. Aí as pessoas ficam assim, nossa, que altura! Normalmente eu instalo entre 70 e 80 centímetros do tampo da mesa, acima, 70 ou 80 centímetros. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas vai ficar baixo. Tipo, já tive clientes que pediram para aumentar, fazer com 1 metro, 1,20 m, às vezes até mais, porque ele queria olhar a lâmpada. E eu não fica legal, porque ela atrapalha, né? Você está sentado, aí você fica olhando a lâmpada, fica desconfortável. Então, o pendente, a função dele
Eu lembro que antigamente as pessoas falavam que as casas eram escuras. Não eram, gente. A forma de iluminar mudou totalmente. Então, um pendente, um lustre na mesa de jantar, ele vai ser uma peça decorativa e para iluminar em cima da mesa, só. Aí você quer uma iluminação geral, aí é interessante você ter a iluminação no teto, com spot, né? Trabalhando no forro de gesso. Então, todos os projetos nossos nós fazemos isso. Então, a gente trabalha uma iluminação geral e tem aquela luminária pontual. Porque acaba que, assim, um pendente ele tem um custo bem alto e pro efeito de luz dele é bem pequeno. É realmente decorativo o pendente em cima da mesa, gente. Tanto que aqui na nossa sala de reuniões a gente quer um pendente. Estamos há 1 ano e meio procurando um, né? Daí a gente tem que sair pra... A gente olha, mas eu não achei alguma coisa assim que eu ficasse apaixonada. Eu e Gabi, né? Tipo, a gente tá enrolando pra colocar. Mas já a gente acha. Tem pergunta aí? Tem uma, olha, de uma pessoa que a gente sempre vê aqui na live, Josiana Barro. Quero uma dica para iluminar corredores interno e externo. A gente estava fazendo agora um corredor. Fizemos o projeto da casa e dois, passou... né? Dois corredores da casa. E passou o corredor. A gente estava ajustando tudo ali agora. Dica para... Eu acho que para um corredor interno de casa, dá para trabalhar com rasgo no forro de gesso para ser tudo iluminado. Fica bonito. Trabalhar talvez com spots, dá um efeito bonito de dicróica, e a gente pode trabalhar com lâmpada par 20. E para corredores laterais eu gosto muito de arandela. Tem umas arandelas super bonitas. O externo, né? O externo, isso. Umas arandelas super bonitas que você consegue dar um efeito decorativo. Porque corredor, gente, a gente acaba nem pensando muito em decoração. Então, acho que se você tiver uma luminária, uma arandela bonita, porque olha só, tem umas, são quadradinhas, elas têm um vidrinho que a gente chama de lente. Aí sai a iluminação com fachos, sabe? Tem vários ângulos, faz uma iluminação bem bonita e eu fico pensando à noite. Às vezes você tem um jardim. Porque às vezes não precisa ter nenhum efeito no revestimento, no muro. E só com o facho da arandela realmente já fica bem diferente. Fica legal. E tem umas cores super bonitas, tipo, às vezes tem branco, preto, aço tem. Normalmente elas têm que ser blindadas porque é para área externa. Então, se cair lá uma aguinha, vai dar um curto, vai danificar a lâmpada, né? Então, por isso que eu acho que é interessante pensar em qual tipo de luminária que vai colocar. Então, quando for comprar, tem que pensar. Então, aqui no escritório a gente já sabe. Então, a gente já especifica tudo certinho para o nosso cliente não ter problema nenhum. E é legal pensar. Olha, a Josiana fez uma outra pergunta. Ela vai colocar um Sputnik. E aí ela está perguntando se ela mede 80 centímetros da lâmpada mais baixa ou do meio do pendente. Não, da lâmpada mais baixa. Porque ele é bem volumoso, né? Então, se for do meio, não vai dar certo. Isso. Gente, podem ir mandando dúvidas quem tiver, que a gente vai respondendo. Tá. E aí, falando disso do pendente, eu acho que é interessante. Outro lugar que a gente usa pendente, e vocês vão ver em alguns projetos nossos. Eu vou mostrar aqui, né? A gente está só falando. Que a gente não ia mostrar nada. Nada, deixa eu achar as fotos, que eu separei um monte de fotos. Achei as fotos. Falando de mesa de jantar. Aqui é um apartamento pequeno, lá na Gabi, isso. A gente usou 2 pendentes em cima da mesa. É um pendente de tecido, ele parece um holofote. Aí a pessoa vai perguntar, mas são 2 luminárias. Como que calcula a altura? Gente, eu uso 70 num e vou olhando e defino a altura do outro. Pra ver o que fica bonito, sabe? Mas não é legal deixar muito alto, não. Fica meio estranho. Pra altura, se tiver 2, eu acho que é que nem quando você vai colocar quadro, né? Já tivemos perguntas assim, mas que altura a gente coloca quadro? Dá uma centralizada, vai vendo que fica confortável pra você. Não tem uma regra correta. Para iluminação em cima da mesa, sim, isso é uma altura confortável. E, que é legal. Mas às vezes, se tiver mais de um, for fazer um jogo, vai ser assim, você vai colocar uma para ser a base, a guia ali de você, e o restante você vai brincando, vai testando, realmente. Sim. E outra coisa que eu tava falando sobre pendentes ainda, eu acho que é legal a gente trabalhar com luminárias decorativas.
Então, por exemplo, nessa foto a gente trabalhou com uma arandela na parede, ela é articulável, para poder dar uma iluminação mais dramática. E a fita de LED, gente, funciona super bem, sanca, dá um efeito. A fita de LED, ela tem várias intensidades em cores diferentes. Eu gosto das lâmpadas que são aquele tom mais amarelo, inclusive da fita de LED. Eu acho que a casa fica mais bonita. Eu acho que para um residencial é interessante isso. E que também são cenas, né, que a gente fala. Que em cada uma você vai usar em um momento. Vai ter aquela que você vai usar, às vezes, só numa sala para ver televisão, aquela iluminação geral, às vezes você vai, quando você estiver recebendo alguém. Nem sempre você vai usar tudo aceso ao mesmo tempo, né? Sim. E deixa eu ver mais uma outra foto aqui. Então, o que eu tava falando da fita de LED. A gente usa bastante esse recurso, que a gente faz sanca, para dar efeitos no gesso. Então, a gente trabalha com LED. Olha, nessa foto é uma iluminação super baixinha para usar aquela coisa assim, vai ver TV, aqui aquela luz mais fraquinha. Então, é super interessante. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre iluminação para a gente fazer em forro de gesso. Depois eu comento um pouquinho que tem soluções para quem não tem o forro de gesso, o que consegue fazer e ter uma iluminação bonita. Então, olha, aqui nesse cliente foi um efeito diferente que a gente quis, e nós trabalhamos com arandelas nessa parede, num tom de fende, para dar um efeito decorativo mesmo, era para ter um destaque. E isso é legal também, com as luminárias a gente consegue, né, dar esses efeitos decorativos. Ó, aqui outro pendente de uma sala. Vocês perguntaram sobre a luz geral. Nesse eu acho que vocês conseguem ver que tem uma lâmpadazinha lá no canto. É um jogo para poder fazer a iluminação geral do cômodo, para não ficar escuro. E os pendentes, olha, eles estão iluminando em cima da mesa. E ficou uma iluminação bem agradável, né? Aí, olha, aqui a gente tem uma sala que é ampla, então a gente faz uma iluminação técnica, que é a parte de spots, que é a parte toda calculada, pra gente ver o que vai dar de efeito de luz no espaço. E aí, às vezes tem cliente que pergunta assim, vai acender tudo junto? Não, gente. Lâmpada, a gente consegue fazer por cenas, acender realmente o que é importante. Por exemplo, às vezes em cima de um aparador, em cima de, sei lá, de uma parede que tem um efeito 3D, de um quadro. Então a gente consegue direcionar e essas luminárias acenderem separados. Essa é a ideia para poder vocês criarem as cenas, né, do dia a dia. E ali o que eu acho interessante é que é uma sala que tem a de estar, a de jantar, e logo atrás tem uma TV. A gente tinha um painel nesse projeto. E tem dois pendentes que são bem marcantes, mas que estão no mesmo espaço. Às vezes a gente fica com medo, não vou usar. Eu acho que uma coisa legal é você tentar usar a mesma linguagem, se você tiver mais de um no mesmo ambiente. Por exemplo, não vai colocar um busco e um de aço, sabe? Ou dependendo se do projeto tiver uma conexão, ok, mas se você for fazer sozinho, mais fácil é você usar a mesma linguagem. Não precisa ser o parzinho, mas que eles conversem um pouco. Uhum. Ó, aqui era uma sala de TV e a gente queria realmente que a iluminação fosse baixa, então a gente trabalhou a iluminação no painel da TV, que era com LED para ter aquela luz mais baixinha, para quando estivesse vendo, né, a TV. E a gente tem a iluminação geral do cômodo. Então, nesse projeto tinham várias iluminações pontuais, era para acender, tinha que definir qual cena queria. Então tinha uma cena de festa, uma cena de VTV, uma cena para sala de estar, uma para de TV, uma cena para sala de jantar, porque isso era uma sala integrada, então a gente conseguiu realmente dividir para deixar com um visual legal. Ó, o que eu falei nessa foto, talvez não apareça, não sei como vai aparecer para vocês, tem um revestimento 3D, então vocês conseguem ver como a iluminação fez diferença. Que embaixo da TV não está batendo luz, o revestimento nem chama atenção. Então, a iluminação é para evidenciar alguns itens na sua casa. O que você precisa ter cuidado é que, dependendo do tipo... Hoje em dia, eu acho que a gente não tem mais esse problema, porque antigamente tinham as lâmpadas halógenas,
incandescente, tudo, e acabava queimando, né, as coisas. Assim, eu via muita gente com prateleira em casa e bem no alto e com os objetos de decoração, e os objetos acabavam manchando. Queima móvel, roupa, às vezes num closet fechado, né, realmente, aquela iluminação muito forte, às vezes queima. Hoje não acontece tanto. Eu acho, bem, com as lâmpadas de LED eu não tenho visto isso. Tem pergunta aí, Gabi? Não, tem comentário da Sandra, que acompanha a gente sempre. Ó, que ela tem um problema sério, vai chegando à noite, ela já sai ligando o abajur de casa, fica mais aconchegante. E realmente, o abajur ele funciona como uma cena, né? É que quando a gente faz realmente um projeto todo pensando, a gente vai colocar elementos diferentes. Mas uma coisa que a gente adora também é abajur. É bonito. A gente tem usado bastante, deve ter em algumas fotos, pendente lateral de cama também, na sala de estar também a gente coloca bastante, fica bem, é a mesma função e fica bonito também. Sim. E aí, por exemplo, aqui nessa sala nós trabalhamos, olha, às vezes a pessoa acha assim, nossa, para eu comprar o pendente para mesa de jantar tem que ser um pendente enorme, e aí quanto maior normalmente o valor também vai ser maior. Nessa cliente nós tínhamos um orçamento para fazer a casa inteira, então a gente tem que dividir o orçamento completo para poder finalizar a casa. E nós definimos que iríamos colocar 3 pendentes pequenos em cima da mesa de jantar, porque seria uma iluminação decorativa. E essa foi uma casa que era uma casa que a cliente comprou pronta e ela estava em branco. E ficou super bonito, gente, a paleta de cores, um tom terroso, sabe? A iluminação ficou bem aconchegante, porque já tinha uma geral da casa no forro e aí a gente complementou com os de mesa, realmente. Mas ficou super bonito. Deixa eu ver aqui outra. Agora cheguei aqui na parte de quartos. Então, às vezes as pessoas ficam assim, para quarto. Quarto, acho interessante ter pelo menos no mínimo 2 cenas. Então seria uma iluminação geral, vai trocar de roupa, vai fazer como se diz, algum detalhezinho. Então, quer uma coisa mais iluminada? Acho interessante ter uma iluminação geral. Nesse apartamento, nós fizemos a iluminação geral com a fita de LED na sanca. Então a gente usou uma fita, uma potência bem forte, então ela ilumina bem. Uma outra opção que a gente tem também para substituir a fita é usar a lâmpada tubular. Eu não gosto porque quando tem o transpasse da lâmpada você vê uma diferença de cores. E a fita, por ser contínua, fica tudo igual. Então, são situações diferentes que a gente tem que definir o que funciona aí pro dia a dia. E outra coisa que a gente usa bastante são pendentes na lateral de cama. E a gente coloca acendendo, né? Separado. O arandela também fica bem bonito. Vai funcionar como luz de leitura. Fica aquela luzinha mais baixinha. Eu não gosto muito de usar abajur porque ela acaba ocupando o espaço da mesa, né? Que hoje em dia a gente vai colocando, a não ser que seja uma pessoa super organizadinha, vai ficar vazia, mas a gente coloca tanta coisa ali, né? Mais um abajur, às vezes eles têm a base grande, então a gente tem substituído bastante, ou por arandela ou por pendente, né? A gente até terminou uma casa essa semana. Foi. Semana que vem, semana passada. E a gente teve que optar por abajur, porque na casa, no andar dos quartos, não tinha forro de gesso. Então eu não conseguia puxar o ponto para arandela, ia ser um transtorno muito grande pra gente fazer isso. Então a gente eliminou e usei abajur. O ruim é isso, acaba ocupando a mesa de cabeceira. Então é uma solução e tem pendentes lindos, pequenos, super bonitos, assim. E nem sempre é caro, gente. Tem uns que são super elaborados, mas a gente acha coisas muito bonitas e com preço assim, nossa, até a gente que é acostumada tá sempre olhando, a gente se surpreende às vezes. Olha, Mônica Guedes tá falando aqui, olha, que ela tem 2 pendentes na bancada, cozinha, eu acho. Sim. Posso colocar um na minha mesa de jantar que fica no mesmo ambiente? Pode, eu só colocaria algo que fosse do mesmo estilo. Mas também se estiver muito próximo, eu acho que vai carregar um pouco, né? Próximo que se vocês verem lá tá no IGTV, a gente entregou um apartamento e a mesa de jantar ia ficar grudada na bancada da cozinha, era encostado mesmo. E na bancada da cozinha a cliente queria que tivesse um pendente para iluminar a bancada. Então a gente optou em não colocar. Trabalhamos com trilho na sala, então isso é legal. Tem que dosar, se não está muito perto, senão vai ficar muito confuso.
A Josiana tem uma outra pergunta. O espelho reflete a iluminação ou só dá a impressão? Reflete, vai parecer que é mais Iluminado. Parecer não, ele ilumina mais. Porque está refletindo, é como se estivesse duplicando a iluminação. Então, ajuda bastante. Olha aqui, mais um Aí ficou bem legal, né? Foi. Tem vários elementos diferentes, né? A gente trabalhou com foi uma sanca de gesso, a gente revestiu ela com papel de parede e trabalhamos com spots no teto da sanca. E trabalhamos com fita de LED no contorno todo. Então era um quarto que tinha uma iluminação super gostosa. Então era aquela coisa da luz baixinha e de uma luz mais forte. Aí a gente trabalhou nesse cliente com os pendentes, que eles eram revestidos com couro. Super bonito. E outra, era um formato, vocês estão vendo, era uma cúpulazinha, só que era revestido de couro. O formato era básico, mas o material, gente, era um couro com pespontos. Ficou com um visual tão bonito assim, esse quarto. E aqui, olha, eu tô mostrando um outro quarto que, olha, a gente trabalhou também com sanca iluminada. Aí nessa sanca tem spot, que já fazia parte da iluminação geral, né? Isso. Tinha fita de LED também. Sim. Bem, isso já tem alguns anos que a gente fez esse apartamento, então às vezes eu faço foto com tudo aceso para poder ver, e depois a gente faz as fotos com as iluminações localizadas, né? Para poder, na hora que a gente estiver postando alguma foto, dá para perceber essa diferença. E trabalhamos com pendente. Gente, pendente de cristal, talvez vocês consigam ver o efeito na parede. O legal do pendente de cristal é que dá um efeito super bonito, assim, a iluminação dele. O reflexo, né? É um outro elemento decorativo que é bem legal. Agora vou começar uma levazinha sobre cozinha. Falando dos outros cômodos da casa, quarto, sala, espaço gourmet, eu gosto muito de usar luz amarela. Fica mais bonito. Aí algumas pessoas querem a luz branca porque elas acham que ilumina mais. Não tem nada a ver. Não. Existe um índice de iluminação, sabe? De emissão de luz. Então, às vezes, a mesma lâmpada, uma é branca, outra é amarela. As duas vão ter o mesmo índice. Elas vão emitir a mesma quantidade de luz. Então, é realmente percepção. A luz amarela vai ficar mais bonita. E eu acho que quando é assim um ambiente... Às vezes, apartamento que a cozinha é aberta com a sala... Aí as pessoas falam, vamos colocar branco, os clientes chegam, colocar branca na cozinha e pode colocar outro amarelo ou a neutra nos outros cômodos. Quando é separado, ok, mas se você for colocar, gente, na hora que vocês acenderem, vai ser uma diferença tão grande, não fica bonito, né? Eu acho que é legal pensar na cor da lâmpada como no ambiente inteiro, realmente. Isso. Nessa casa, a gente tinha forro de gesso, mas nós fizemos só uma iluminação focada em cima da bancada, que isso é interessante. Então, por exemplo, cozinha. Não adianta você ter a luz central se quando você estiver na bancada da cozinha cortando alguma coisa, seu corpo está fazendo sombra. Então você acaba não enxergando, fica escuro onde você está cozinhando, preparando os alimentos. Então é legal ter uma iluminação focada na bancada e uma outra geral. Nessa cozinha a gente usou tudo branco, foi um pedido da cliente. E aqui, olha, mais uma cozinha. Então, tem vários... assim, vocês não conseguem... Eu acho que só tá aparecendo 2 pontinhos de luz nessa foto. Mas a casa tá iluminada. Tem iluminação em cima da bancada, da península. Tem a luz geral. Então, a gente não tava nem aceso. Então, o armário a gente fez com fita de LED para iluminar a bancada. Que é bem interessante isso de ter essas iluminações. Fita de LED hoje a gente usa muito e é ótimo, gente, para iluminar armário. Às vezes você tem um armário embaixo, em cima da pia, de uma bancada, cozinha, assim, facilita muito para a hora que você estiver preparando as coisas. Sim. É bem bacana mesmo, porque assim, trabalhar num ambiente escuro é muito ruim, né? É muito desgastante. Às vezes você não vê ou perde alguma coisinha. À noite, a gente tem muita essa reclamação com os clientes, que às vezes chega à noite, só vai usar a cozinha num determinado momento do dia, ela parece ser super bem iluminada. A gente, quando chega na casa dos clientes, mesmo de dia, a gente já olha e fala, aqui é escuro, né? De tanto que a gente trabalha com isso, mexe realmente.
É porque uma iluminação, gente, ela valoriza tanto, a casa não precisa ter móvel nenhum. Se a iluminação estiver boa, nossa, você chega, você já se apaixona pela casa, sabe? Dá um brilho tão bonito, assim, sei lá, é bem, bem diferente. Tem pergunta mais não, Bim? Não, se alguém quiser mandar, pode falar, gente. Ai, gente, me perdi aqui o que eu tava falando. Deixa eu passar aqui, ó, as fotos. Bem, aqui é uma outra cozinha, a gente trabalhou também com iluminação em cima da bancada e tem uma iluminação geral. Nesse, nós usamos as duas cores de iluminação. Se você pensar bem, você quando acorda de noite e vai na cozinha, você acaba não acendendo tudo. Então é legal você ter uma luz um pouquinho mais baixa. Às vezes você vai beber água, você acende só aquela lá, que ela vai estar focada no ponto que você precisa ir. Então é legal ter esse equilíbrio de criar um espaço, por mais que seja uma cozinha, ele tem que ter uma iluminação bonita, funcional, e tem que ter uma iluminação bonita também. Acho que, essa cozinha aqui, olha, nessa cozinha nós tínhamos uma luz geral, nessa cozinha a gente tinha iluminação de foco, luz para iluminar em cima da bancada com fita de LED nos armários. A gente está falando sobre fita de LED, hoje existe, já tem algum tempo, são perfis de alumínio que vem com a iluminação, com a fita de LED dentro, então tem de vários formatos, dá um efeito super bonito, tem um custo um pouco mais alto do que a fita de LED, porque a gente tem que pensar, tem lá o perfil de alumínio, o acrílico, um monte de coisa, então acaba tendo esse custo um pouco mais alto, mas são esses os itens assim, que a gente consegue deixar com os alunos. Tem uma pergunta aqui interessante. Queria dicas de iluminação bonita sem sanca de gesso. É possível? A gente consegue usar para iluminar bem trilho, né? A gente usa bastante. Pensando na casa que não tem forro. Trilho, como a Gabi falou, fica super bonito. É que a gente sempre incentiva o cliente a colocar forro de gesso, porque se a gente for calcular o valor do forro de gesso com a iluminação técnica, os spots e a lâmpada, no final dá um custo bem parecido com o das luminárias decorativas. E o trilho a gente considera como decorativo. O trilho ele tem um custo mais alto. Outra coisa que eu tô lembrando é que até um tempo atrás, a gente também tinha isso. Às vezes as pessoas falam, não quero sanca, porque a gente às vezes tem aquela memória daquela sanca de anos atrás. Mas hoje a gente faz sanca também, forro de gesso, só que com uma linguagem totalmente diferente, mais moderna. Às vezes a gente faz a iluminação total de um ambiente só com sanca e fita de LED. Fica mais interessante realmente. Mas quando não tiver forro, eu acho que para iluminar bem realmente é trilho, né? Trilho funciona super bem. E eu acho que porque você consegue distribuir ao longo do ambiente. Se você colocar só um ponto, pode ser um pendente lindo, mas se você colocar só no centro, vai continuar escuro. E hoje, se você quiser realmente assim, só tem aquele ponto, tá na laje da casa. Aí tem um ponto central, você quer deslocar? Bem, uma forma prática para vocês, existem hoje fitas eletrificadas. Se você fala com o seu eletricista, é tipo um durex, só que tem lá os negocinhos cobrezinho, ele é como se fosse um fio. Você consegue passar essa fita, ela é bem fininha, coloca na posição que você precisa e aí vai passar massa corrida, fazer a pintura, disfarça. Isso se você não consegue quebrar. Então é uma solução interessante para fazer essas mudanças assim. E eu acho que, por exemplo, casa que não tem, como se diz, forro e você quer ter aquela iluminação diferente, acho que abajur também é bonito. Luminária de chão, tem uma super bonita, gente. Colocar numa lateral de uma poltrona ou de um sofá, ela vem com aqueles braços assim, ilumina, tem um foco ali. É bem bonito também. E por mais que tenha como a gente mostrou alguns projetos, que esteja trabalhando com forro de gesso todo iluminado, a gente consegue trabalhar também com luminárias decorativas e que vão ter uma função. E isso é legal. E outra, se você conversar com o seu eletricista também, a gente consegue, por exemplo, colocar os abajures da casa acendendo pelo interruptor. Não vai precisar você ir lá apertar o botãozinho para poder acender, então facilita. Tem várias formas da gente conseguir ter uma iluminação na casa que seja mais prática. E melhor, assim, para ter uma iluminação top, show de bola, é fazer automação, gente.
iluminação com automação, você criar as cenas, você falar... sabe o que eu lembrei também que uma coisa que era legal é quando a gente dimeriza as lâmpadas, né? Fica bem legal, gente. Pra quarto é super interessante. Que é aquela que você gira o botãozinho, muita gente já deve ter visto. Gira o botãozinho e vai diminuindo a intensidade, né? Fica legal. Só tem que ficar atenta que se vocês quiserem isso, existe uma lâmpada específica para isso. Não é a lâmpada que já está normalmente instalada lá. Ela tem um custo mais alto, às vezes acaba sendo o dobro do preço, para poder ela dimenizar, porque ela realmente reduz a potência dela, acho que é isso, a emissão de luz dela. Mas, nossa, fica lindo, para quarto é ótimo. Tem uma pergunta aqui, olha, vocês já colocaram, da Ellen, eu acho que é esse o nome dela, já colocaram iluminação em forro PVC? Eu nunca fiz forro PVC, mas você consegue, o forro PVC ele vai ser igualzinho o gesso, então você consegue trabalhar com os spots, normalmente. Tem um forro de PVC que eu tô louca pra usar, ele imita madeira, eu não lembro, ele é da onde? Do estado? Acho que é do Sergipe, não é? Acho que é algum estado do Nordeste. Lá no Nordeste, que é o fabricante. Que é bem bonito, é super real o acabamento de madeira. Provavelmente vou pedir daqui a pouco um mostruário deles, porque eu quero colocar, porque eu já até pensei num projeto que a gente vai fazer, eu quero usar. Vai ter um custo menor um pouco do que a madeira, tem uns benefícios a mais do que a madeira, porque no trabalho não fica instalando um monte de coisa, a manutenção acaba sendo menor. Mas a iluminação você consegue trabalhar em qualquer forro. Gesso, madeira, o PVC. Então, a gente consegue colocar e deixar super bonito. Lembrei de outra coisa que a gente faz bastante e que a gente usa, assim, né? Aqui, a gente faz muito penteadeira, né? Isso. Ou armário em banheiro. E que é interessante pensar na iluminação de frente, porque é quando a gente fica mais bonito. Por isso esse tanto de ring light aí no pessoal usando nas lives. A gente tem um quadrado light. Mas assim, porque a gente fica muito melhor pra se maquiar, gente. A gente usa, geralmente tem sempre um spot lá no banheiro ou na penteadeirinha de cima. Aí você fica com olheira, fica tudo diferente as cores. Então pensar em ter uma iluminação de frente, que é o ideal. Isso. A da Adriana fez uma pergunta. Posso fazer iluminação da casa toda com spot, arandelas e fita de LED sem precisar colocar lustres? Posso fazer iluminação da casa toda com spot, arandelas, sem precisar colocar. A gente trabalha um monte. Porque realmente depende do estilo da pessoa. Tem gente que quer aquele lustre super chamativo em cima da mesa, na lateral. E tem gente que quer assim uma iluminação básica, quer ver a casa bem iluminada, cenas diferentes, mas não quer ter elementos decorativos vindo do teto. Então fica bem bacana. Eu acho que se você não quer que apareça aquela coisa do spot, também você pode usar o perfil de LED. Que aí realmente não aparece. Na verdade, eu nunca coloquei em projeto. Morro de vontade, tenho vontade de colocar aqui no escritório. A gente já colocou, foi em painel de maquiagem, perfil de LED. Porque aí alguns clientes falam assim, não vamos colocar esse item. Mas dá pra fazer cada iluminação tão linda, porque acaba sendo a iluminação um ponto decorativo. Então, não é pensar só, vai colocar lá uma lâmpada lá no meio do cômodo. Acho que isso é coisa de antigamente, sabe? Tipo, que ninguém tava muito preocupado. Eu lembro que com a nossa casa, né, quando criança, tinha lá uma luminária no centro do cômodo. A gente, então o andar de baixo era todo com spot, né? O nosso pai fez forro de gesso embaixo, tinha toda a iluminação, mas eu lembro que no quarto era um ponto só. Não tinha o forro, não era aquela iluminação super bonita. Dá uns escurinhos em alguns cantos. Outra coisa que a gente faz e que dá um efeito super bonito também, a gente tem aqui na nossa sala, é iluminar o cortineiro. Porque às vezes você tem uma cortina, não precisa ser muito elaborada, com tecido muito diferente, mas se você tem a iluminação ali, já valoriza e serve até como uma luzinha, aquela luzinha assim, é da hora de dormir, de ver uma televisão, já fica um outro clima no ambiente, é bem bacana. Eu acho que foi isso, gente. Eu acho que assim, dá pra trabalhar uma iluminação. Eu vi um comentário aqui, deixa eu falar, cadê?
Eu não lembro quem, mas falou que tá fazendo a decoração da casa dela, só seguindo as nossas dicas aqui da live. Ai, sobe pra ver, Bim. Eu quero ver. Ó, da Mônica Guedes. Ela está decorando a casa dela baseada no trabalho de vocês, que ela disse que ama muito. Obrigada. Que legal, gente. Saber que a gente está dando algumas dicas que vão funcionar para vocês. Tem cliente nosso aqui na live, cliente que o projeto tá em andamento. Tem cliente que já foi entregue o projeto e a gente está vendo, tá acompanhando aí o andar da obra. Tá, eu estou achando super legal. Eu comentei, tem algumas pessoas que estão lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu só estou conseguindo liberar o grupo 2 vezes por semana pra gente interagir, porque tá super corrido. A gente achou que a quarentena ia ficar meio assim, devagar, mas não tá, graças a Deus. Porque agora nesse momento, nossa, encheu o escritório de clientes. Então a gente tá, eu passo quase todos os dias conversando com cliente novo. É super corrido e a gente tem que entregar os projetos todos. Daqui a pouco tem reforma para começar, que nós terminamos 2 agora, já começam as novas. Então, assim, eu consigo dar algumas dicas para vocês aqui. Quem precisar realmente, quero um personalizado para poder fazer a minha casa, chama a gente. Tem lá no link da bio nosso, tem os contatos nossos para vocês falarem e saber mais como funciona. Porque quando a gente desenvolve um projeto, a gente não pensa só na iluminação, a gente pensa em tudo. Então, vai pensar como vai ficar a decoração, como é a iluminação, como é o piso. Então, são vários os detalhes. A gente não pode nunca se ater a um item. Tanto que, assim, a gente já fez projetos com luminárias que as pessoas chegavam assim e olhavam pensando na iluminação. Falava assim, nossa, esse pendente aí custa um valor absurdo, a pessoa olhando, porque na verdade ela tá olhando o conjunto. E a gente sabe, às vezes eram luminárias de R$300. Então, todo mundo olhando assim um conjunto, às vezes eram 3, 4 luminárias. Dava lá R$1.000, às vezes até menos. E eu poderia ter colocado uma luminária só, que custava 4, 5 mil, às vezes até mais. Então, a gente tem que pensar no conjunto, não se ater a um item só. Para poder ficar com aquela casa com cara de revista, né? Aquela coisa super bonita. Tem uma pessoa aqui falando, Cristiana, que ela está começando uma reforma na casa, que é umas dicas para arrumar o banheiro. Dá uma olhadinha no nosso IGTV, porque a gente teve a semana de live e cada dia a gente falou sobre um cômodo. Então lá você consegue tirar algumas ideias. Dá para você ver a semana de lives nossa, que a gente falou de todos os cômodos. Então, dá pra pensar na casa toda. Aí agora recadinho. Gente, não tô conseguindo responder os directs. Não dá pra, assim, eu que coloco lá como é o nome? Aquela enquetezinha, aquele negócio pra vocês fazerem as perguntas, eu vou respondendo. Eu só coloco quando eu sei que eu vou ter tempo de responder, tá? Gente, manda ideias. Quem tiver no grupo, ou se quiser mandar aqui também pra gente, ideias de temas de live. Porque como a gente vai fazer toda semana agora, a gente falou um dia de revestimentos já, a semana passada, eu não me lembro mais o que foi. Semana passada foi fachada, hoje iluminação. Você já precisa do tema da semana que vem. Aí a gente, conforme a gente for recebendo dúvidas, coisas assim, aí a gente monta o tema aqui e separa algumas coisinhas pra falar com vocês. Sim, sempre que vocês quiserem aprender alguma coisa, venham pra live que a gente consegue orientar aqui. Porque lá pelos directs, gente, não dá, não consigo responder. Tá cheio de mensagem lá pra gente responder. E algumas pessoas perguntando, como eu faço isso na minha casa? Tá lá nos destaques, a gente nem tirou. Destaque não. Não, no GTV a gente não tirou. Foi, pra poder vocês irem acompanhando. Essa é a forma da gente se comunicar. Ou então, quando tiver alguma duvidazinha, quando for alguma coisa simples, a gente consegue responder. Tem dúvidas, olha, não tá dando não, porque aí realmente a gente tem que pensar, é um personalizado, a gente tem que criar a casa de vocês. Então, quando é uma dica simples, rápida, a gente consegue passar aqui. Gente, e aí, o que vocês acharam? Gostaram? Nem perguntei de onde vocês são, gente. Mas tem um pessoal aqui que a gente já conhece. Não sabe o lugar certinho, mas a gente sabe que tem um pessoal distante. A gente já conheceu um monte de gente. E tem uma aqui que falou uma coisa super engraçada, a jornalista Adriane. Vocês fazem casa chique, igual o Núcleo Rico de novela de Gilberto Braga. Deixa de zoeira, que ela já foi na nossa casa, sabe? Então, não, gente, faz casa de todo tipo. A gente faz de tudo, desde onda, tá? E a gente tá te dando dica toda semana. Seus gatos estão tudo bem da vida, hein? Que a gente tá sabendo. Pois que a gente sabe. Acho que foi gente, isso, né? Sobre a live de hoje. Quem quiser entrar lá no grupo, eu deixei nos stories o link, só arrastar.
pra poder você Ó, Serrinha, na Bahia, Rio de Janeiro, o pessoal falando que gosta da gente. Grande, Paraíba. Gente, eu descobri uma amiga minha da Paraíba, tá tudo fechado aí nesse tal de lockdown, né? Ô coisa, né? Quando acabar esse negócio, tô pensando, falei com a Gabriela hoje, que a gente atendeu uma cliente ontem no Ceará. Hortolândia, São Paulo, Arielle Marrocos falando, gente, tá bem variado. A gente é de Sorocaba, tem gente que talvez não saiba, que aparece aqui na nossa live. Sim. Sorocaba, interior de São Paulo. Piranhas, Alagoas, Osasco, nossa, gente. Gente do céu, quero passear, olha, vários lugares desses, quando acabar esse negócio desse isolamento. Alagoa Nova, Paraíba. Gente, é super legal que a gente vai conhecendo os lugares que a gente não sabia, né? Porque depois que vocês mandam essas mensagens... A gente vai procurar onde sabe? A gente fica super empolgada. Pra conhecer esses lugares. Volta Redonda, Volta Redonda eu conheço muito. Do lado do... Tipo, a gente passava o tempo todo, porque a gente morava no Rio, tipo, pra vir pra São Paulo tinha que passar por Volta Redonda. Ai, que legal ver vocês legal, todos gente. Aqui. Não esqueça, quem não tá no grupo do WhatsApp da gente, a gente libera alguns dias por semana pra dar dicas, entrem lá. Vou liberar daqui a pouco. E semana que vem, terça-feira, às 15 horas, tem live de novo. A não ser que mude alguma coisa, assim, da quarentena, a gente precisa ajustar o horário da gente. Mas, Sim. Por enquanto, tá certo esse horário. Mas o legal é que como tem como colocar live no IGTV, pra quem não assistiu esse horário, como vai ficar gravado lá direto, não é mais aquela coisa dos 24 horas, vocês conseguem assistir depois, então isso ajudou bastante. Se tiver algum conhecido que esteja precisando de alguma dica, envia lá no aviãozinho pra eles as lives da gente, cada uma de um tema. Então, assim, dá pra ir fazendo alguma coisa. Se não for o momento de contratar um profissional, dá pra ir dando um ajustezinho em casa, gente. Tem gente do Espírito Santo? Vila Pavão do Espírito Santo. Ai, que legal, gente? Então, pessoal, até semana que vem. Vou pensar em alguns temas, vou botar lá no... Quem tiver no grupo, manda. E aí, daqui a pouquinho a gente posta o que vai ser na... Ai, não esqueçam, gente. Hoje já saiu nosso segundo episódio no Spotify. Mas já tem lá, gente. Já tá lá no Spotify e tem nas outras... O nosso podcast. E eu vou botar depois o link quando tiver em todos os lugares, a gente anuncia aqui pra vocês verem. Tá bom, gente? Tchau, gente. Tchau. Boa semana.